Oi, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre células procarióticas. Então, vou começar falando um pouquinho sobre célula para vocês. A célula ou células são unidades componentes dos seres vivos. Os seres vivos eles podem ser compostos por uma única célula ou por diversas células. Como exemplos, protozoários, bactérias são compostos por apenas uma célula e animais, plantas, elas são compostos por diversas células. Quando um indivíduo é formado por diversas células, ou seja, ele é pluricelular, essas células podem se diferenciar e formar tecidos especializados que vão exercer funções diferentes dentro de determinado organismo. Bom, então agora a gente vai para a classificação das células. As células elas são classificadas dependendo da presença ou não de núcleo. As células que têm núcleo, elas são chamadas eucarióticas. As células sem núcleo são chamadas procarióticas. Essa aqui é uma célula procariótica que aqui a gente representou por uma bactéria. Bom, as células procarióticas estão compreendidas em dois domínios diferentes. Eles podem estar no domínio bactéria ou domínio arqueia. A bactéria é um organismo modelo que a gente vai usar aqui nesse aplicativo para mostrar para vocês as células procarióticas. Todos os organismos procarióticos são microscópicos. A maioria deles é unicelular e, no caso das bactérias, ela pode apresentar formas diferentes. Elas podem ter uma forma de coco, que é uma bolinha, pode ter a forma de bastonete, que é essa forma que está representada aqui no aplicativo, e elas ainda podem ter a forma de espiral, que são denominados vibriões. A leptospira, por exemplo, é um representante desse grupo. Quanto à organização, as células procarióticas não têm muita complexidade. Elas são formadas por uma parede celular, que é o que envolve a célula propriamente dita, e depois tem a membrana plasmática, o citoplasma, que é o preenchimento da célula, os ribossomos, os pilos e o DNA, que normalmente ele é um DNA circular, que tem um único cromossomo que fica no centro da célula. As bactérias também podem possuir um flagelo, que é uma estrutura para locomoção, ou uma cápsula extracelular, que é usada normalmente para proteção da célula. Bom, agora eu vou falar das estruturas celulares propriamente ditas, quais as funções delas nas células. Então, vou começar com a parede celular. A parede celular da bactéria ela pode ser de dois tipos, gram-positiva ou gram-negativa. Por que gram-positiva ou gram-negativa? Gram é o nome da coloração usada para determinar qual é o tipo de parede que a bactéria tem. Então, se na coloração de Gram a bactéria ficar violeta, ela tem a parede Gram positiva. Se ela for corada de rosa, ela tem a parede Gram negativa. Então, vamos ver a diferença dessas duas paredes. A parede da bactéria gram-positiva é formada por polímeros de polissacarídeos denominados peptídeo-glicanos. Esse peptídeo-glicano ele se enrola na bactéria, formando uma camada muito grossa desse polissacarídeo. Essa camada muito grossa de peptídeo-glicano por fora da membrana celular evita que a célula se deforme muito ou, por exemplo, acumule muita água, porque como a célula não tem espaço para se expandir por causa da rigidez da parede, um desequilíbrio osmótico, por exemplo, não permite com que a água entre demais na célula e faça com que ela se deforme aumentando de volume. A parede das bactérias gram-negativas difere um pouco da das gram-positivas. Ela também tem uma camada de peptídeo-glicano por fora da membrana externa, mas essa camada é bem fina. E, por fora da camada de peptídeo-glicano, a bactéria tem uma outra membrana que chama membrana externa, que é bem parecida com a membrana plasmática. Entre as membranas, o espaço que fica é chamado espaço periplasmático ou periplasma. Esse espaço ele serve para formar um gradiente de concentração de substâncias entre o meio externo e a bactéria. Então, por exemplo, se você tem uma concentração muito grande de uma substância e essa concentração tenderia a fazer com que a substância entrasse na célula, o espaço periplasmático forma um gradiente, ou seja, ele fica com uma concentração intermediária dessa substância,
fazendo com que a substância ela não tenha tanta força para entrar na célula quanto ela teria se ela tivesse diretamente em contato com a membrana plasmática. Então, quais as funções da parede celular bacteriana? Ela dá forma ao organismo, ela protege contra desequilíbrio osmótico e turgidez, ela confere resistência a agentes químicos e físicos externos e ela pode também ajudar na adesão às superfícies, porque ela tem estruturas que formam espécies de pelos, tem função adesiva e através dessas estruturas ela consegue se ligar a uma superfície e grudar ali. Depois da parede a gente vai falar da membrana plasmática. A membrana plasmática é o que divide a célula do meio externo. Ela tem um caráter fluido e ela é extremamente fina. A membrana das células procarióticas tem muitas funções, porque o que acontece? A célula procariótica ela não tem organelas. Então, a membrana ela passa a exercer as funções dessas organelas que ocorrem, por exemplo, nas células eucarióticas. Então, a membrana ela possui diversas proteínas que conferem diversas funções para ela e ela é responsável pela manutenção da célula, formação de energia, metabolismo de nutrientes, seleção e transporte de moléculas, que são muitas dessas funções exercidas pelas organelas nas células eucarióticas. Já que eu falei de transporte de substância, vou dar uma ideia sobre como ocorre o transporte de substâncias através de uma membrana em um micro-organismo, ou nesse nosso caso, uma bactéria. O transporte pode ser de 4 diferentes tipos. Ele pode ser uma difusão simples, que nada mais é que a passagem de gases pela membrana sem nenhum tipo de obstrução. A membrana, por exemplo, ela é totalmente permeável ao O2. O que quer dizer isso? O O2, ele fora ou dentro da célula, ele passa pela célula como se nada bloqueasse ele. Então, com isso, a célula consegue obter o gás que ela precisa, por exemplo, no caso do O2, para respiração. Um segundo tipo de transporte que ocorre pela membrana é a osmose. A osmose ela também não sofre obstrução da membrana. O que acontece na osmose? A osmose é o transporte de água de um meio menos concentrado ou com menos sais para um meio mais concentrado ou com um meio com mais sais. Geralmente, dentro da célula, existem muito mais proteínas e sais do que fora da célula. Então, a água tende a se movimentar do meio que tem menos concentração de sais e proteínas para o meio que tem mais concentração de sais e proteínas. No caso da bactéria, geralmente, a água tenderia a entrar na célula. Como a gente viu, a parede exerce uma função que impede essa entrada de água indiscriminada na célula. O terceiro tipo de transporte realizado pela membrana é a difusão facilitada. Como no caso da osmose acontece com a água, os íons eles também tendem a passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, se você tem muita concentração de um íon fora da célula, a tendência é que ele entre na célula. E um íon que tem uma concentração muito grande dentro da célula tende a sair da célula. Quando a bactéria precisa expulsar um íon que tem muita concentração dentro da célula, ela simplesmente permite que ele saia pela membrana sem gasto de energia. Por último, a gente tem o transporte ativo. O transporte ativo é o único desses 4 transportes que tem gasto de energia. Como é que ele funciona? A célula gasta ATP para pegar um íon que tem pouca quantidade dentro da célula e jogar para fora da célula. Ou vice-versa, um íon que tem pouca quantidade fora da célula para jogar dentro da célula. A bomba de sódio e potássio é um exemplo muito clássico desse tipo de transporte. O que acontece? A célula precisa ter uma baixa quantidade de sódio dentro da célula e uma alta quantidade de potássio dentro da célula. Como a gente viu pela difusão facilitada, a tendência do sódio, que está em baixa concentração dentro da célula, é passar do meio externo para o meio interno. E a do potássio, que tem que ter muita concentração dentro da célula, a tendência dele é passar de dentro para fora da célula. Então, o que a célula faz? Ela, através de
proteínas de membrana bombeia o potássio para dentro da célula e o sódio para fora da célula para manter essa concentração desigual desses íons dentro e fora da célula. Ela usa uma única proteína de membrana que faz o transporte das duas substâncias ao mesmo tempo. Então, ela acaba economizando um pouco de ATP, porque o processo para tirar o sódio de dentro da célula e colocar o potássio para dentro da célula é o mesmo. Bom, o ambiente interno da célula ele é denominado citoplasma. O citoplasma ele é preenchido por um líquido que é viscoso, composto por 80% de água, que é denominado citosol. No citosol ficam suspensas proteínas, lipídios, carboidratos, ribossomos e moléculas de DNA. Então agora a gente vai ver essas estruturas que ficam no citoplasma da célula. Os ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese de proteína nas células. No caso das células procarióticas, eles podem ficar soltos no citoplasma ou podem ficar ancorados em algumas regiões da membrana plasmática. Além dos ribossomos, a bactéria tem no citoplasma um DNA cromossomal circular. Esse DNA é responsável por toda a manutenção celular. Ele fica ancorado numa região específica na membrana plasmática e a região onde ele se encontra enovelado, no centro da célula, é chamada nucleoide. Além desse DNA cromossomal, as células também podem ter pequenos anéis de DNA que são chamados plasmídios, que contêm normalmente informações que conferem vantagens adaptativas a essas bactérias. Um exemplo clássico é a resistência a antibióticos, que é conferida pelo DNA encontrado nesses plasmídios. A célula pode ter também plasmídios de tipos diferentes. Externamente à parede celular, a bactéria pode depositar uma cápsula. Essa cápsula é uma estrutura espessa que é normalmente composta por polissacarídeo e glicoproteína. Ela forma uma barreira mais grossa entre a célula e o ambiente. Então, quais as funções da cápsula? Ela facilita a adesão à superfície por ter um caráter mais viscoso, ela protege a célula contra a condição de estresse e de secação, ela confere resistência à fagocitose. Quando uma bactéria está parasitando um outro organismo, é a cápsula que impede que essa bactéria seja fagocitada pelos mecanismos de defesa do hospedeiro. E ela também funciona como um depósito de nutriente de reserva. Como ela é formada, por exemplo, por polissacarídeos, quando ela está numa condição que ela tem pouca fonte de carbono, ela usa o polissacarídeo da cápsula para se desenvolver. O flagelo. O flagelo ele é um tubo oco constituído por uma proteína denominada flagelina. A principal função do flagelo é a locomoção da bactéria. Ele pode ser encontrado tanto no eixo axial da bactéria como lateralmente no organismo. E ele pode ser encontrado sozinho ou pode ter diversos flagelos espalhados por toda a bactéria. Tudo depende da espécie da bactéria. Para a movimentação, o flagelo gira e quando gira ele impulsiona a bactéria fazendo com que ela se locomova. A última estrutura que nós vamos mostrar aqui são as fímbrias ou pili. Eles são apêndices que são encontrados na superfície da bactéria e eles podem ser de três tipos. Eles podem ser um pili conjugativo, que ele tem um poro central que é usado na troca de material genético entre as células. Uma bactéria se liga à outra por uma fímbria sexual e, pelo canal dessa fímbria, um plasmídio ou uma parte de DNA cromossomal ele é transferido de uma bactéria para outra. As fímbrias também podem ser motoras, que, ao encostarem numa superfície, elas se aderem a essa superfície, se contraem e vão fazendo com que a bactéria vá se movendo lentamente para frente. E podem ser adesivos, que também, no caso de encontrar uma superfície, eles se ligam, mas aí eles não se contraem para a locomoção, eles simplesmente aderem àquela superfície e ficam ali, fazendo que a bactéria colonize aquela região onde ela encostou.
Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre células procarióticas. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez.